Eu sou o professor Habib, candidato a prefeito de Volta Redonda, e hoje nós estamos recebendo uma conversa informal o pastor Reginaldo, o bispo William e o pastor Fábio. A gente vai discutir sobre alguns assuntos que eles trazem, preocupações, a expectativa da gente ter compromissos com determinadas áreas e segmentos, mas basicamente eu acho que todos estão muito imbuídos de um pensamento voltado para o atendimento, não só de segmentos específicos, mas da comunidade como um todo. Então, por favor, pastor Reginaldo, o senhor não gostaria de começar? Boa tarde, professor Alexandre Habib. Muito obrigado pelo convite de poder participar dessa mesa aqui agora e trazer assuntos, que são muito importantes para o nosso povo, para a nossa cidade aqui de Volta Redonda, uma vez que temos muitas necessidades aqui. E eu sou pastor de uma comunidade, sou pastor do bairro Santo Agostinho, e uma das coisas que tem sido assim muito pedida, e muito necessária é uma creche, lá na nossa comunidade, no nosso morro lá. Precisa de acontecer isso, porque vamos dizer assim, é o bairro mais antigo de Volta Redonda, mais populoso de Volta Redonda, e só tem uma creche lá, pastor? Uma creche que tem lá, e fica à distância, do Morro da Conquista, fica distante, e muitas mães ali precisam trabalhar, não tem onde deixar as suas crianças. Então, seria muito necessário, muito importante, que isso acontecesse, e eu creio que existe muita estratégia da parte do senhor para resolver essas questões, Entre tantas outras questões que estamos precisando, essa, eu creio, é uma importância muito fundamental. Por quê? Porque o povo necessita, as pessoas necessitam de uma resposta imediata de tanto sofrimento que tem passado essa cidade, de tanto sofrimento que tem tido essas comunidades, que por sua vez são comunidade carente, necessitada, pobres, e a gente precisa estender as mãos, ajudar, fazer com que as coisas aconteçam. E eu sei que através da mão da pessoa certa, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai fazer grandes coisas nessa cidade. Então, muito obrigado, professor, por estar aqui, por poder participar e falar sobre esse assunto, que eu sei que o senhor também está muito inteirado sobre essa situação, O senhor não é leigo, nessa situação aí. Sem dúvida, pastor Reginaldo, obrigado aí por essa pergunta, mais do que uma pergunta, uma forma de instigar uma discussão que para nós ela é muito fecunda. Por vários motivos. Eu acho que basicamente a gente tem uma linha de pensamento, nosso partido, a nossa linha política, trabalha muito essa questão do apoio à mulher, a mulher que trabalha, o apoio às crianças, a gente conseguir, de certa forma, dar subsídio a essa população que hoje tem jornada dupla, tripla, que é a população das mulheres, e que, de certa forma, fica desamparada nas questões mais básicas. Hoje a gente discute um assunto que já deveria ser uma coisa muito resolvida em Volta Redonda. Quando a gente vê Volta Redonda, a gente olha que hoje a gente tem uma quantidade de aparelhos específicos de educação enorme e disponível, mas a gente tem uma distribuição, vamos dizer, muito irregular e muito heterogênea das possibilidades com as quais a gente pode prover a população de um atendimento básico. Principalmente, as populações mais carentes são muito desassistidas, não somente do ponto de vista da educação, da saúde, mas dessa educação ou desse suporte na idade mais tenra das crianças. Eu acho que a gente tem que ter um olhar para isso, e mais do que tudo, a gente tem que ter um compromisso em garantir a essas populações mais carentes uma base de apoio para que essas mulheres possam trabalhar e deixar seus filhos, não com a vizinha, com uma amiga ou com uma senhora que às vezes ajuda a olhar, ou com uma criança que ajuda a olhar uma outra criança. Eu acho que a gente tem que ter sensibilidade suficiente para entender que essa é uma área prioritária, e a gente, como município, a gente, como sociedade, tem que assumir um compromisso no sentido de não somente no Morro da Conquista, mas nas comunidades mais carentes de Volta Redonda, a gente conseguir prover esse serviço e garantir esse atendimento e esse suporte às mães que trabalham e às crianças que lá ficam. Tá bom? Ótimo.
Então é um compromisso nosso trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Pastor William. Pastor não, Bispo William. Eu estou muito feliz em poder estar aqui, né? Porque na verdade eu sou oriundo do movimento sindical e nós temos muitas lutas, né? Aqui na cidade de Volta Redonda. E a gente, há 22 anos, nós juntamos algumas entidades, né? Começaram com 7 entidades e nós montamos um fórum. Esse fórum ele foi observado que aquelas entidades que ele participavam eram entidades que queriam fazer o melhor para os seus semelhantes, né? São centros espíritas, são igrejas católicas, igrejas evangélicas, enfim. Eram todos segmentos ali envolvidos para que a gente pudesse montar uma estrutura de fazer, de buscar, né, estratégia de arrecadarmos alimento e poder ofertar às famílias mais necessitadas. Então nós já tínhamos esse compromisso, né, esse questionamento, porque uma cidade tão próxima, né, uma cidade do Aço, uma cidade tão grande, mas ela tinha uma divisão muito grande. Por exemplo, nós estamos em segurança alimentar muito grande no município. Nós temos hoje Complexo Vila Brasília, nós temos Belmonte, nós temos Pai de Jorge, nós temos Volta Grande, nós temos, enfim, nós temos aqui um município repleto de necessidades, mas que o poder público não consegue fazer. Então essas entidades, essas 54 entidades, elas são o braço social, né? Elas fazem esse trabalho belíssimo. Então nós juntamos a necessidade mais a vontade de fazer, né? E nós criamos esse Fórum Municipal de Segurança Alimentar. Então o que me traz aqui hoje, eu quero chamar de prefeito, né? Porque eu creio que se o povo cristão, né? Cristão se unir para um bem maior, eu tenho certeza que ele vai votar na mudança, porque eu já testei todos que estão aí propensos a ser candidatos, eu já testei, né? Porque eu sou oriundo da cidade, né? Eu sou nascido aqui, então eu conheço todos que estão aí pleiteando. Então eu já testei todos, né? De várias formas, testei em várias formas. E eu espero que, eu tenho certeza, né, que a tua candidatura é vitoriosa, porque eu vejo mudança, eu vejo compromisso, né? Então esse conselho, hoje conselho, né, porque era um fórum, esse conselho hoje ele buscou, junto à Câmara de Vereadores, uma lei que criasse um mecanismo de buscar, de fazer com que eventos que fossem feitos dentro do espaço público, as entidades pudessem usar para arrecadar alimentos, e esse alimento pudesse ser distribuído para as famílias. E nós levamos uma pernada, né, porque os vereadores que lá estavam não têm compromisso. Os vereadores que estão nessa Câmara hoje, eles não têm compromisso, né? E também essa administração pública, ela não tem compromisso com as entidades mais carentes do município, não tem. Então não me cabe outra alternativa em apostar em mudança, em apostar no novo, naquilo que eu tenho certeza que vai fazer mudança. Então está aqui o meu pedido, né, que o senhor assuma esse compromisso, né, de que todo evento que houver dentro do município, dentro do espaço público, né, porque o nome já disse, se é público, é para todos, né? A gente precisa minimizar a nossa necessidade alimentar no município. Então eu quero do prefeito, né, esse compromisso. De que, e quando as pessoas falam, são 54, nós temos a PAD, a PADEM, nós temos SOS, nós temos lá dos velhinhos, nós temos Casa de Recuperações, enfim, nós temos infinidade de associações, de entidades que já fazem um belíssimo trabalho social, mas precisa do apoio, né, o apoio verdadeiro, né, do município para nos ajudar a minimizar essa necessidade alimentar no município. Bacana, Bispo William, esse ponto toca muito fundo a todos nós, porque a segurança alimentar é uma coisa mais do que urgente, porque a fome não espera. A gente não tem tempo de postergar. É um assunto muito complexo, né? Prefeito, eu tenho certeza que não é só o senhor que sensibiliza com esse tema, porque a gente tem feito trabalho social em algumas casas, né, em alguns lares, e a gente vê família
família que tem clamado, buscado, né, a ajuda, e aí ela recebe, às vezes, do poder público a promessa, né, de que vai doar cesta, que vai fazer isso, aquilo, e a gente não quer esmola, né? Os mais carentes, eles querem respeito, querem consideração, e a consideração é reconhecer, né, que há fome, há necessidade, e se eu posso ajudar, por que não ajudar? Né? E o município tem esse poder de fazê-lo, né? É muito triste a gente hoje estar discutindo isso num país como o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil é um país que exporta comida para o mundo inteiro e as pessoas passam fome. Não dá para a gente se privar, como sociedade, de entender que isso não é só injusto, isso é desumano. Então, independentemente do credo que a gente professa, independentemente do credo, o que a gente, no mínimo, precisa ser humanista. Verdade. De entender que o nosso irmão está passando fome. O nosso irmão está dormindo na rua. E nós não podemos compactuar com isso. De forma nenhuma nós podemos compactuar. Nós temos que encontrar um caminho não só de garantir essa segurança alimentar, mas de também trazer essas pessoas que hoje vivem na rua para abrigos, para que elas possam primeiro ser cuidadas, tratadas, alimentadas e conduzidas a uma integração à sociedade. Verdade. Não queremos forçar ninguém a estar num abrigo, de forma nenhuma. Mas nós temos que assumir um compromisso como sociedade de não aceitar esse tipo de coisa mais. Nós não podemos aceitar. Então, contem comigo, primeiro, para trabalhar e cumprir os passos necessários para garantir essa estratégia da arrecadação de alimentos nos espaços públicos, nos eventos, quando acontecerem ou na forma como acontecerem. Evidentemente, esse grupo estruturado, que é ecumênico, que trabalha a questão da segurança alimentar, coordenando essas atividades e depois provendo esses alimentos para as populações ou para as parcelas das populações mais carentes, eu tenho certeza que isso vai tocar o coração do povo de Volta Redonda. Eu creio. E mais do que isso, outro compromisso que a gente assume é que Volta Redonda não vai ter gente morando na rua. Não vamos ter gente morando na rua debaixo de marquise, debaixo de viaduto e muito menos crianças. A nossa sociedade vai dar conta de resolver isso. E nós vamos estar à frente coordenando esse movimento. Isso eu garanto a vocês. Obrigado, prefeito. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Eu, como pastor, quero me apresentar, eu sou o pastor Fábio Martins. Esse tema, bispo, que você abordou, junto com o professor Habib, é um tema que Deus me levou a pregar domingo na igreja. Eu preguei na igreja e no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, quando Deus ele chama Ezequiel para mostrar o vale, Deus praticamente ele vira para Ezequiel e fala assim: você acha que você está com problema? Olha para o vale, olha para os ossos. Como é que tá? Está sequíssimo. Por quê? Porque o povo de Israel está pior do que você. Então, quando a gente olha, eu disse lá na igreja que nós às vezes nós somos egoístas, porque nós achamos que só nós temos problema. Nós achamos que só nós estamos passando por um problema, mas esquecemos que toda vez que estamos passando por um problema, tem pessoas com um problema muito pior do que o nosso. Muito maiores. Tem pessoas que estão passando por situações muito mais graves do que a nossa. Então, assim, esse tema que foi abordado é o que eu falei na igreja domingo. Falei, nós temos que entender que juntos nós somos mais fortes. Nós precisamos entender que eu preciso tomar a dor do meu amigo, do meu companheiro. Eu não tenho intimidade com ele, mas eu posso ajudar. De alguma forma eu tenho condição de ajudar.
Então, se nós entendermos que nós precisamos ajudar, que nós precisamos estender a mão e que o poder público ele pode fazer esse trabalho muito maior de estar ajudando essas pessoas que passam por necessidades mesmo. Esses dias, eu e o pastor Reginaldo, nós estávamos na vila, né, pastor? Verdade. E uma pessoa abordou a gente pedindo comida com uma criança. E o pastor olhou para mim e falou: pastor, vamos ali. Aí nós fomos lá no restaurante, compramos um marmitex, né, pastor? E trouxemos os marmitex, entregamos. A mulher estava pedindo comida, ela não estava pedindo mais nada, ela só queria comer. Ela só queria comer. Ela não estava pedindo dinheiro, ela não estava pedindo nada, ela estava pedindo comida. Então é o que o professor Habib disse, é um país que exporta num tempo para aqueles que estão aqui. Então nós precisamos ser mais humanos, nós precisamos abraçar mais uns aos outros. Isso é uma questão independente de religião, independente de sermos evangélicos, católicos, espíritas, independente. Nós precisamos ser mais humanos uns com os outros. Precisamos tomar mais a dor das pessoas. E o poder público precisa abraçar muito. Tem muita criança hoje que está crescendo em comunidade que precisa ser assistido. Pastor, e aquelas crianças que o senhor viu comigo, que estavam com essas mães, crianças que têm a idade do meu neto, cara. Idade do seu neto. Né? Coisa assim que dói dentro da gente, né? A gente vamos lá buscar, né, pastor, a comida, porque a criança estava ali desfalecida no chão. Né? Coisa que machuca muito, né? Machuca muito mesmo. Então, assim, eu falei isso na igreja, a gente precisa estar mais unido. A igreja precisa ajudar mais, parar de querer olhar só para o seu umbigo, parar de querer olhar só para dentro da sua igreja, não. Nós precisamos olhar para fora. Jesus, ele veio e fez um trabalho de olhar para fora, ele não olhava para dentro, ele olhava para fora. Então, o que esse assunto ele aborda é exatamente isso. Por isso que, professor Habib, eu tenho lidado assim, com alguns pastores que têm hoje clínicas de recuperação em Volta Redonda e não tem um apoio do poder público. Não tem um apoio. Para eles conseguirem um alvará para legalizar ali o trabalho deles, eles não conseguem. Porque eles não têm um apoio do poder público, eles não têm um apoio. E engraçado é que, se você conversar com algum desses pastores, o fórum, a justiça, ela reconhece eles. Ela pede para alguns que estão saindo, você já acompanhou, né, bispo? Alguns que está ali, que está saindo incondicional, né? Leva eles para as clínicas para serem. Alguns pastores recebem lá, o Ministério Público recebe lá, mas o poder público mesmo não apoia, o poder público mesmo não ajuda. Pastor, essa é uma preocupação muito forte nossa também, porque hoje nas discussões com as pessoas, são os pontos mais básicos que passam a ser a referência das pessoas com relação a compromissos que eventualmente os prefeitos eleitos possam cumprir. A gente está falando de creche, a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de abrigo para quem não tem onde morar, a gente está falando de apoio a centros de recuperação de dependentes químicos. Gente, ou eu estou vivendo num mundo diferente, ou isso são questões extremamente básicas que tem que fazer parte do rol de todas as iniciativas, programas e modelos de gestão municipal. Porque são problemas que acometem a todas as pessoas ou a todas as comunidades em todos os municípios. E a gente vê que, de certa forma, a gente está dirigindo a gestão pública ou as iniciativas dos municípios para o atendimento de grupos ou segmentos, esquecendo a comunidade. Esquecendo que o Estado existe para proteger aqueles que estão vivendo num ambiente ou estão frágeis naquele momento. Quer dizer, a gente nunca vai ser uma sociedade, ou nunca vai ter um tecido social íntegro, bacana, resolvido, se a gente ignorar os mais humildes. É impossível. Eu concordo, a nossa preocupação tem que estar dirigida para equilibrar as contas do município, estou de acordo. A gente tem que estar dirigindo a nossa atenção para gerar renda e emprego a partir desse equilíbrio econômico, financeiro, tributário, também não tenho dúvida disso. Só que nós, como sociedade, nós temos que eleger as prioridades
para ação específica social do município. E são aqueles que estão sendo excluídos, são aqueles desprotegidos, são aqueles em situação de ultrafragilidade, que a gente acaba ficando de coração de pedra, passando pela rua e nem olhando, porque a gente sabe que se a gente olhar vai doer. A política só é política se ela se dirige a resolver essas questões. Então, o compromisso de qualquer prefeito que assuma o município, em Volta Redonda ou em qualquer lugar, tem que ser garantir um governo para todos. Mas para todos não é excluindo uma parte e abandonando. Verdade. Quando a gente fala para todos, é que olhe para as necessidades dos empresários, dos comerciantes, dos industriais, da classe média, dos profissionais liberais e da comunidade carente dos trabalhadores que não tem com quem contar. O prefeito tem que ser de todos e para todos. E a prefeitura também. Muito bem, muito bem. Lembrando que uma outra situação que a gente enfrenta muito no dia a dia, e a gente que tá na ponta ali, a gente acaba vendo a aflição de cada pastor, vendo a dificuldade que cada líder, né, não vou dizer nem pastor, mas de cada líder que se propõe, líder comunitário, que se propõe estar na ponta ali para ajudar a comunidade, é exatamente essas situações que o poder público precisa olhar mais para dentro da comunidade, entrar para dentro dos bairros carentes, para olhar o que realmente há uma necessidade muito grande para que essas comunidades sejam assistidas. Professor Habib, uma outra situação que a gente precisa, colocamos aqui para estar conversando com o senhor, é que nos últimos anos eu venho trabalhando junto com alguns pastores, o fato do alvará em Volta Redonda, alvará de funcionamento da igreja. E quando a gente olha esse fato dos alvará, a gente acaba vendo uma certa dificuldade em avançar com os alvarás para as igrejas, por causa da burocracia, por causa do distanciamento que há entre algumas informações e outras. E durante esse período aí que temos trabalhado junto com as igrejas, junto com alguns pastores, a gente precisa mais de um apoio do poder público, mais de um apoio de você como prefeito, de estar nos ajudando, não só do lado dos evangélicos, não. A gente quer dizer em todos os segmentos, porque a igreja, o local, quando ele tem um alvará de funcionamento, o pastor, o líder religioso, ele tem um respaldo para ele estar funcionando. Ele tem um respaldo para ele conseguir caminhar, até mesmo para conseguir alguma ajuda em algum banco, algum lugar, para ele estar melhorando ali o seu local. E uma das coisas que a gente enfrentou muito durante esse período é a falta desses locais, muitos locais que nós pegamos, elas nem existe escritura. A comunidade, a maioria das casas, a maioria das igrejas que vivem em comunidade, né, Bispo, Pastor Reginaldo, elas não têm nem escritura, elas não são nem reconhecidas pelo poder público. Então, e a gente vê essa dificuldade quando o pastor ele pega a sua igreja para ele poder estar legalizando, ele não tem uma escritura, ele não consegue dar entrada porque os bairros não, alguns bairros só que tem, mas é muito pouco, área de posse, outros são áreas de algumas área particular, que a pessoa não consegue ali ter a sua escritura, então dificilmente consegue o alvará. Então a gente precisava assim de um olhar mais. Eu sei que você é um engenheiro, então assim, você entende bastante essa área, um olhar mais junto com o IPPU, junto com o meio ambiente,
a gente está buscando uma legalização em massa, até para as casas. Hoje as casas precisam ter uma escritura, não consegue ter uma escritura. E a igreja está ali dentro, precisa ter uma escritura, ela não consegue ter. Se ela não tiver uma escritura, ela não consegue alvará. Sim. Ela não anda. Pastor, essa é uma preocupação grande. Eu estou acompanhando aí há alguns anos a luta sua, dos pastores e das outras igrejas, né? Porque isso está no âmbito de igrejas católicas também, do movimento espírita. Então tem todo um leque de interesse no sentido de atender aos requisitos legais, de atender aos requisitos documentais, para que essas igrejas possam operar de forma não só atender esses requisitos, né, e essas normas, mas também garantir o bem-estar dos membros das igrejas. E a gente entende que isso é da cultura brasileira, existe como se fosse uma chicana do tratamento burocrático das questões. Então o cara consegue um documento em tal lugar, aí tem que uma aprovação num outro, aí depois vai para o meio ambiente, depois volta para a fiscalização de obra, depois vai para o IPTU, depois vai no planejamento, depois vai não sei com quem. Então, e essa coisa é uma chicana que encaminha uma caminhada e uma trajetória tortuosa que leva ao desespero quem precisa do documento para buscar uma situação legal, uma situação ótima. Então, eu acho que isso é mais um dever, o que na realidade vocês colocam como um pleito, eu acho que é um dever do município, primeiro, o poder público apoiar a quem quer legalizar a sua situação e não criar obstáculos. Então, isso é uma questão. Evidentemente, existem normas que devem ser seguidas, mas a natureza das igrejas e a incapacidade financeira de muitas dessas igrejas em cumprir esse espaço dificulta muito esse trajeto e essa caminhada. E eu acho que a gente tem, no poder público, que criar condições para apoiar essas iniciativas e para ajudá-los a todas as igrejas, ou ajudar a todas as igrejas a conseguir o atendimento dessas questões. Evidentemente, tem coisas que são obras, tem coisas que são ajustes que devam ser feitos. Por outro lado, é incabível a questão documental a gente colocar para alguém que é leigo naquilo para resolver, enquanto a gente tem departamentos que podem tratar disso e, de certa forma, encaminhar soluções de uma forma mais rápida, ou pelo menos modelar esses processos de uma forma profissional, de uma forma bacana para atender a essas normas. Então, o nosso compromisso tem que ser de quê? De garantir o apoio do município à legalização, que já é uma obrigação, né? E, num segundo momento, apoiar na execução e na tramitação dos projetos, para que a gente consiga uma trajetória mais correta, mais rápida e eficaz, para que todos cheguem a bom termo num espaço de tempo menor possível. Tá? Então, isso é um compromisso, até porque, na minha visão, é uma obrigação do poder público em ajudá-los a cumprir. Tá? Professor Habib, obrigado por esse momento que o senhor permitiu da gente estar aqui com você. Eu quero, agora, diante de todo o público, colocar a minha posição em uma pessoa séria, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, de estar muito próximo, conheço já há alguns anos, e pedir para você, pastor, para você, líder, que nos conhece, que viu o trabalho que fazemos em ajudar as igrejas, em ajudar a todos, eu quero te pedir um voto de confiança, pedir a você para que você nos ajude a votar, nos ajudar junto com os membros da sua igreja, junto com as pessoas que vocês conhecem, da sua família, a votar no professor Alexandre Habib. Professor Habib, número 65. Eu, como pastor Fábio, eu me coloco, porque é onde o projeto vai continuar, onde vamos poder abraçar várias igrejas, onde vamos poder abraçar vários segmentos religiosos e poder ajudar, porque eu sei que você que está na ponta, você que cuida de vidas aí, você sabe da necessidade da sua igreja. E tendo um poder público do nosso lado, a grandeza que a gente pode abraçar
em estar ajudando a comunidade, em estar ajudando o povo da nossa cidade, junto com o professor Alexandre Habib. Eu assumo meu compromisso de estar votando em você, tá, meu chefe? Eu assumo meu compromisso de estar junto contigo. Eu, pastor Fábio Martins, peço seu voto para o professor Habib, número 65. Eu quero declarar aqui, né? Declarar meu apoio, meu voto, né? E pedir você que me conhece de longas jornadas, né? Porque a gente vê o movimento sindical, passamos pelo movimento político, né? partidário, e nós, há 22 anos, nós temos trabalhado no movimento social, né? Então, há 22 anos, nós temos trabalhado com você, que tem a sua ONG, que tem a sua igreja, que tem seu centro, que tem seu centro de recuperação, a você que nos conhece do trabalho que nós temos executado como coletivo, né? Eu quero pedir você esse voto de confiança, porque, como eu disse anteriormente, nós já testamos todos os demais, nós conhecemos todos os demais, sabemos o que cada um pode e o que não pode fazer, e nós sabemos por que não fizeram. Porque uma coisa, prefeito, eu quero chamá-lo assim, é que muitos nos acham invisíveis, né? Muitos acham que aquele carente é invisível, né? E nós não somos invisíveis, porque nós somos munícipes, né? Nós somos aqueles que dentro do município faz parte, por exemplo, as igrejas estão dentro de uma rua, dentro de um bairro, dentro da cidade. Então nós somos coautor de muitas coisas, nós somos mais ainda, nós somos a necessidade, né? Nós somos o mais carente. Então, eu quero colocar aqui o meu apoio, o meu compromisso, né, com o número 65. Eu quero pedir você também, que me conhece, né, que sabe da seriedade, né, do nosso trabalho, que você possa fazer também uma mudança para melhor. Eu não quero fazer mudança de 6 por meia dúzia, eu quero fazer uma mudança para melhor, né? E essa mudança para melhor é professor Alexandre, né, 65. Esse eu voto, esse eu confio, e eu peço o seu voto. Meu apoio. Obrigado. A minha palavra é o seguinte: o senhor é o meu prefeito, tá? Que eu já estou assumindo, estamos juntos, em nome de Jesus, estamos juntos. Estou te dando a minha palavra de homem, primeiramente, e de homem de Deus. E dizer uma coisa para todo mundo pensar. Isso é minha colocação, tá, professor? Tem outro para votar? É verdade. Tem outro? Porque de decepção nós estamos cheios, né? Então, tá aí, né? O homem falou, expressou. São palavras, não é palavra de um homem falso, é palavra de um homem verdadeiro que tem sentimento, sensível, né? Que está sensibilizado à situação. Então, é importante, né, que nós estejamos juntos, não é isso mesmo? Os companheiros fortes aqui, aleluia, graças a Deus. E se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos ganhar isso daí, né? Para essa cidade ser abençoada, ser feliz. Porque aquilo que nós começamos a fazer, somos muitas das vezes interpolados para não fazer. Então, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. E isso falando de Deus, mas Deus também quer que você que começou a boa obra, termine, vá até o fim. Faça de tudo para que as coisas de Deus se alavanquem, para que as coisas de Deus tenham progresso, porque não há progresso onde há um embargo, vai para frente, anda um passo, 2 passos, daqui a pouco puxa 3 para trás, né? Muita falácia e poucas coisas que se fez. Então, estamos juntos, contamos com o Senhor para essa luta grande aí, né? E vamos fazer de tudo que pudermos para ver o Senhor lá em cima sentado, né? E estarmos ali alegrando junto, né? E alegrando também esse povo tão sofrido que é uma esse cidade povo para todos, né? Isso, pastor. Uma cidade para todos. É isso aí. É isso aí. Vamos caminhar Muito obrigado, meu amado. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe o Senhor. Vamos juntos. Vamos juntos. 65. É assim. Uma cidade para todos.